E agora estamos na linha com o Marco Antônio Villa, que acompanhou toda a divulgação, o pronunciamento do ministro Sérgio Moro. Professor Villa, boa tarde. Boa tarde a todos, e aproveitando para dar uma boa tarde especial à deputada Janaína Pascoal, combativa deputada, que eu acho que vai honrar o Legislativo Paulista. Professor Villa, ela já teve de sair porque ela tem um compromisso, nós já pegamos de surpresa, ela já estava saindo. Inclusive ela se manifestou pelas redes em relação a toda aquela confusão que nós acompanhamos no sábado nas eleições. Ela achou um absurdo a destruição das provas, né? Sim, é verdade. E feita por um senador criminoso, o senador Assir Gurkis. Ele cumpre pena. De manhã e de tarde ele está no Senado e de noite ele dorme no presídio. Quer dizer, o presidiário destruiu as provas do crime, algo que só ocorre no Brasil. Mas nós estamos caminhando, estamos avançando. Esse presidiário logo vai estar na lata de lixo da história. E em relação ao pronunciamento hoje do ministro Moro, a proposta que ele apresentou, o projeto anticrime? Olha, eu acompanhei toda... Vou ler agora com mais calma, dei uma diagonal do documento, né? Mas acompanhei toda a entrevista. Primeiro, saudar, isso é importante, isso não é comum. Apresentar uma proposta dessa magnitude numa entrevista coletiva, ouvindo a pergunta dos jornalistas e respondendo com tranquilidade, com respeito a todas as questões. Portanto, o ministro Sérgio Moro está de parabéns. E os jornalistas foram sérios, colocaram o dedo nas feridas, cada um tinha a sua leitura particular, ainda que rápida, que é um conjunto de projetos e tal, portanto foi bastante relevante. A questão central, e nós temos insistido nisso, que fundamentalmente o Congresso vai trabalhar com as questões econômicas. A reforma da Previdência tem a sua prioridade, e as questões no campo do combate à corrupção e ao crime organizado. Então hoje essa foi a questão central, como combater a corrupção, o crime organizado e a violência. E me parece, eu não sou um especialista na área, que ele colocou o dedo justamente nas questões mais centrais, no endurecimento das penas, né, no cumprimento do regime fechado, em condições para que os processos fossem mais céleres, garantindo, evidentemente, o direito de defesa e enfrentando o crime organizado. O exemplo que ele deu da Itália foi muito interessante, do Código Penal italiano, nominando algumas organizações criminosas aqui no Brasil, e o combate à corrupção. Agora, esse é o primeiro passo na elaboração desse conjunto de medidas, que ouviu, inclusive, alguns ministros do Supremo Tribunal, o caso especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que tem experiência na prática aqui em São Paulo como secretário de Segurança, agora encaminha, primeiro é a Câmara dos Deputados, e começa a tramitação. Não será fácil aproveitar o conjunto dessas medidas, porque algumas, infelizmente, prejudicam interesses políticos de parlamentares, especialmente a questão que envolve o combate à corrupção. Eu acho que um ponto relevante aí que a gente percebe que há uma intenção clara do ministro é exatamente fazer com que os criminosos cumpram a determinação da lei, a sentença, sem tantas facilidades como se tem agora, daquelas saídas que normalmente acontece aqui no Brasil, o encurtamento da pena, dependendo de bom comportamento, isso vai ser muito mais rigoroso. Eu acho que é um ponto importante, o criminoso ter medo de ficar de fato na cadeia o tempo previsto, né? Ele levantou a questão lá dos 3/5 do cumprimento da pena. Eu que, volto a dizer, não sou um operador de direito, muito menos um especialista na área, acompanho, escrevo até sobre questões mais amplas que envolvem o direito constitucional no campo da história, vale destacar, mas esses pontos do cumprimento da pena são centrais e que ele lembrou, né? Que é um absurdo, a pessoa comete um crime hediondo e fica 8 anos preso, está solto. Né? Eu acho que, então, a questão que vai se colocar a médio prazo é que nós precisaremos de mais presídios, mesmo sabendo que muita gente está preso quando não deveria estar, ou seja, já cumpriu o mínimo exigido pela lei. Essa também vai ser uma questão, ou seja, o combate à violência tem um preço orçamentário. É necessário recursos suficientes, tanto para ampliar os presídios federais, e foi muito importante a questão que envolve os líderes desses grupos organizados criminosos, dessas ações criminosas, cumprirem a pena em regime fechado imediatamente. Isso é central. Então precisaremos de mais presídios federais. E por quê? Porque tem estados que não têm condições de manter efetivamente o isolamento dos chefes das ações criminosas.
quem tem condições disso é o governo federal. Então vai precisar de mais presídios federais e, por outro lado, de mais presídios nos estados, ou seja, é necessário recursos orçamentários. E esse é um gasto fundamental para que o país volte a ter segurança e que, inclusive, tem uma relação direta com a economia, com investimentos nacionais e estrangeiros. Uma sociedade mais segura é uma sociedade também que dá condições ao empreendedorismo, ao crescimento econômico. Há uma relação direta entre crescimento econômico e combate à violência e à criminalidade. Sendo assim, é central nós pensarmos também, já no próximo orçamento que esse governo vai fazer, porque o orçamento atual foi feito no governo Michel Temer, você só realoca algumas das despesas tal, a necessidade de ampliar os gastos no campo da segurança pública. Tá certo, professor Vila, nós vamos continuar com a nossa programação especial aqui, acompanhando também a retomada dos trabalhos no Congresso daqui a pouquinho. Por enquanto, a sua participação, mas contamos com a sua participação mais tarde. Claro, estarei sempre a posto, sempre alerta. Sempre alerta, então é isso, até logo mais. Abraço.